tema a missão do lar, do livro Um Desafio chamado Família. E nós começamos a abordar sobre as dificuldades que nós estamos vivenciando, sobre as crises que nós estamos vivenciando, que nos traz desesperanças. Mas nós precisamos entender que nós somos coordenados por uma misericórdia e por uma inteligência suprema. Isso é muito importante que a gente perceba. Nós estamos num processo de transição, num processo de lutas, e tudo isso que nós estamos vivenciando e que nós estamos vendo lá fora, parte de dentro do nosso lar. E é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje. Que nós vamos tentar trabalhar. A importância do lar, a importância da família, a importância dos pais, dos filhos, dos primos, dos tios, todos que estão nesse contexto familiar, para que a gente possa voltar novamente a olhar para o Evangelho e começar a reequilibrar, porque nós estamos vivenciando hoje consequências daquilo que nós plantamos lá atrás. Nós pegamos as crianças hoje e achamos assim, olha, está vindo crianças iluminadas que vão consertar tudo. São espíritos já gabaritados que já viveram aqui e estão retornando. Mas o que esses espíritos que estão encarnando agora, o que essas crianças que estão encarnando tem a ver com esse processo que a gente está passando? Como que eles estão interligados com isso? Porque se a gente for olhar do plano material, veja bem, quem encarnar ou quem encarnou de 10 anos para cá vai entrar numa, como diríamos nós aqui, numa fria, que vai pegar a casa toda bagunçada. Só que as nossas encarnações são solidárias. Essas encarnações, esses que estão chegando agora, é o que ajudaram também a bagunçar lá atrás, que ajudaram a desarmonizar, e estão vindo para ver o resultado daquilo que fizeram. Porque se a gente não passar por essa experiência, se a gente não vivenciar o resultado, não vem o amadurecimento. Nós desarmonizamos. Agora é hora de harmonizar. E todos nós temos comprometimento dentro desse quadro, a partir do nosso lar. Agora nós vamos falar um pouquinho do nosso lar, da nossa casa, da família que nós estamos, Qual que é a base do lar vista do Evangelho? Núcleo de cooperação. É o melhor lugar para se trabalhar a cooperação. Só que, como a sociedade vem fazendo algumas mudanças ao longo do tempo, as melhoras tecnológicas, os crescimentos, a sociedade foi sendo preparada para ser individualista. Hoje, nós somos individualistas. Nós temos que ser o melhor. Nós temos que ter competitividade. Nós deixamos de ser cooperativos. Interessa o eu. E isso nós vamos passando para os nossos filhos. Nós vamos criando essa base familiar que vai resultar depois dentro disso que a gente está vivenciando. Então, Deus me cria uma família para nós sermos solidários ali dentro dessa família, ser cooperativos. Mas eu estou numa sociedade que me ensina, dentro de um capitalismo, que vai me ensinar a ser individualista, extremamente competitivo, que é o que se mais trabalha hoje. Na missão aqui, a gente tem alguns pontos que ele traz para a gente o seguinte: você preocupe em dar para o seu filho o melhor estudo, o inglês,
né? Os melhores meios de ganhar os bens materiais. Porque seu filho tem que ser competitivo, ele tem que ser o melhor naquilo que ele faz, para que ele possa entrar no mercado de trabalho. E com uma consciência, né, como quem tiver representante comercial aqui sabe desse ditado, que eles falam o seguinte, né, concorrente bom é um concorrente morto. A minha empresa, para ser boa, eu tenho que quebrar a outra. O meu lar, para ser feliz perante a matéria, não me interessa se eu passo por cima do meu vizinho. É a lei que é estabelecida pelo meio que a gente vivencia. E isso vai sendo criado pelos anos. A reforma industrial trouxe muito disso. Vai se criando máquinas, tecnologias, e tem que ter as tecnologias, tem que ter o avanço, mas precisa ter equilíbrio. Nesse período nós viemos desarmonizando. E agora nós estamos aqui vivenciando essa época encarnados, porque nós temos comprometimento com essa fase. Nós temos comprometimento. O que está nos motivando? O que está nos conduzindo? Como que eu estou preparando o meu lar, o meu filho, para vivenciar nesse mundo? É mais um competidor? Todos nós pensamos, eu vou estudar meu filho para ele ser um doutor, um médico, um advogado, enfim, escolher uma profissão que seja rentável e que tenha uma certa visão de mundo, né? Que seja respeitada, vamos dizer assim. Mas eu esqueço de ensinar que ele tem que ser cristão, que essa é a base essencial dele, que ele é espírito imortal. Tudo isso que nós estamos vivenciando aqui é transitório. Se é transitório, nós vamos aprender o período e daqui a pouco vamos passar. E como diz nosso irmão aqui na abertura, daqui a pouco nós vamos retornar e vamos pegar do ponto de partida que nós deixamos. Por isso que esses que estão chegando agora têm comprometimento com o que nós vivenciamos. Emmanuel vem dizer que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber todas as bases do sentimento e do caráter. Essa é a função do lar. E para um lar ser equilibrado, como que ele deve ser cuidado? Existem estudos que nos mostram que se você pegar todas as pessoas do seu lar, pega todas, faz uma relação. De um lado você põe virtudes e defeitos, de todos. Você é 70% dessa somatória. Você é 70% dessa somatória. 70%, aquilo que você vê de defeito no outro, você tem. Só que a sua visão está partindo de você para fora. Está partindo de você para fora. Então, quando você começa a perceber dessa forma, você começa a perceber as dificuldades desse jeito, porque meu lar é difícil. Mas será que eu sou difícil? Nós vamos cair naquele contexto, né? Fizeram uma pesquisa, que nessa pesquisa tinha-se o seguinte: no mundo, vamos pegar no nosso país, no Brasil tem egoísmo? Tem. Mas você é egoísta? Não. No Brasil tem orgulhosos? Tem. Mas você se sente orgulhoso? Não. E a pesquisa foi ter esses cortes, porque a gente só vê a partir da gente. Você não vê no contexto. A espiritualidade nos traz que a maioria dos defeitos que mais nos incomodam dos outros é aquele que a gente tem e precisa trabalhar. Obrigado. É aquele que a gente tem e a gente precisa trabalhar. Está vendo como é que começa a mudar de figura, a situação? Um outro problema gravíssimo do lar. E hoje a gente vivencia, tudo que vai ser colocado aqui não é como crítica. É para a gente raciocinar, pensar, para que a gente possa agir de modo diferente. Qual que é a base do lar? Espírito de laboratório de almas. Qual que é a base do lar?
Não é a vida conjugal? Não é o casal? Porque se o casal for equilibrado, o lar vai estar equilibrado. Se o casal for desequilibrado, vai desequilibrar tudo. Vai desarmonizar tudo. Não tem lógica? E o que é a manutenção desse lar? Desse casal? A gentileza, o respeito mútuo, o verdadeiro amor. Chico Xavier nos fala que a gente deve ver o parceiro, o companheiro, como uma visita que chega à nossa casa. Quando uma visita chega na sua casa que ela vai pernoitar, o que é a primeira coisa que você fala para ela no dia seguinte? Bom dia, como foi sua noite? Dormiu bem? Gentileza. Essa gentileza a gente tem que trazer para o dia a dia. Cuidar um do outro. Nós vamos ter momentos de lutas, nós vamos ter momentos de crise, nós vamos ter momentos de prazer, nós vamos ter momentos de silêncio, que é importantíssimo. Nós vamos ter um momento de tristeza, que também faz parte do nosso processo reencarnatório, pelo ordem e pela situação que nós vivenciamos. Não pode ser uma tristeza de todo dia, mas vai ter dia que você vai levantar, que você está triste. Respeitar o espaço do outro. Nesse momento, é respeitar. Valorizar as virtudes que seu companheiro tem. Porque isso vai ser um reflexo para os seus filhos. Nós estamos sendo observados o tempo todo pelos filhos. Filhos se educam não é por aquilo que a gente fala, é por aquilo que a gente faz. Isso é uma realidade. Nós não pegamos aqui a somatória dos 70% daquilo que a gente acha que os outros têm de virtude e de defeito e que nós temos. É realidade. Quem é mais antigo aqui sabe. Às vezes, na juventude, a gente vê defeitos nos nossos pais, nos nossos tios, e que a gente censurava, criticava, e hoje nós percebemos com mais clareza, porque nós somos produto daquele meio. Os meios de ensino, escola, faculdade, vão formar o cidadão, ajuda na formação do cidadão. Mas o lar, como disse aqui Emmanuel, onde vai se trabalhar o sentimento para se formar o caráter, isso é no lar. Isso é nas pequenas ações. É os filhos nos observando. É você tendo a gentileza de um servir o outro, que hoje está muito difícil, né, gente? Você pega os casais, novos principalmente, vem de uma base às vezes que não muito feliz, porque a pandemia nos mostrou isso com clareza. O que acontecia nos lares? Ninguém se conhecia. Olha quanta separação veio nesse período de pandemia. Porque o cara saía para trabalhar de manhã, a mulher também, os filhos para a escola, mal se viam à noite na hora de dormir, não conviviam. Não tinham convivência. Todos, cada um vivendo o seu universo, produto do egoísmo, das necessidades criadas. Quando precisou de juntar e ficar 2 meses no mesmo ambiente, não deram conta. E aqui também não é crítica para quem separou, não é isso. É para que a gente aprenda com isso. No século passados aí, para se ouvir uma música, você contratava um músico e ele tocava para a família toda. E fazendo esse estudo, tinha família que até comprava partitura para que um dos filhos aprendesse, alguém da família, e pudesse. Então se estudava música coletivamente. Na minha geração, minha família era de 3 irmãos, tinha uma televisão. Assistia a televisão todo mundo na sala, alimentava todo mundo junto, porque você não tinha as facilidades que tem hoje. Hoje você tem um fone de ouvido que você escuta música sozinho. Você está dentro de um lar, mas não pertence a esse lar. Então você não trabalha aquilo que lhe é necessário.
E quais as almas que nós recebemos nesse lar? Por que o lar, como diz o nosso amigo Marcelino aqui, é dificultoso, trabalhoso? Porque nós recebemos as almas que nós temos comprometimento. O que é um casamento? É um projeto divino de crescimento de almas. Temos as leis materiais que regem, né? Casamento civil, casamento religioso, que vão regir, né? Regulamentar aqui no plano físico, mas espiritualmente falando, é um processo divino de resgate de almas, de laboratório de almas. Nós vamos receber ali aqueles que a gente tem comprometimento, aqueles no ambiente doméstico, as almas se reencontram sobre variados motivos: resgate, apoio, afeição, desafeto, missão. Por que eu fiz essa colocação aqui? Porque senão dá para pensar assim, então todo mundo que nasceu na minha família é só para me resgatar, é porque eu devo? Não. É para se apoiarem, outros por missão. E é fácil você identificar aquele que está por missão, aquele que está mais ajudando, que está mais auxiliando, né, que está mais amparando e, consequentemente, mais amando. Porque isso é o verdadeiro amor. Esse amor que nós vemos aí em novela, que é esse amor maravilhoso, esquece, isso não existe. Isso é fantasia. Isso é fantasia. Hoje nós vivemos um mundo fora da nossa realidade, desde a infância. A gente só quer entretenimento, só coisa que nos tire do foco. A criança é o desenho, os adultos é a novela, é o futebol, é os programas de humores, aquele programa que só faz a gente rir. A gente tem ali alguns meios que são muito mal utilizados até, que são um posto uma faca de depressivos, que são esses Facebook, onde você entra só tem pessoa bonita e feliz. Você só encontra isso. E não é realidade, né? Não é a realidade. Essa necessidade que nós temos, que se tem hoje de tudo que acontece, eu tenho que postar. Então eu viajei, eu vou postar. Você já viu alguém postar que está numa casa espírita, que está dentro de uma igreja, que está dentro de um culto, que está dentro de uma aula, que está dentro de um aprendizado edificante? Você não vê. Você vê só postar o que o meio deseja que você faça. Aí vem Jesus nos dando essas oportunidades maravilhosas como a pandemia, porque se você olhar para o lado material é terrível, mas se você olhar para o lado espiritual, que tanto nos interessa, é maravilhoso, porque nos abre uma oportunidade nova de reflexão que vai nos levar de novo ao Pai. Nós já percebemos que esse modelo que nós vivenciamos nesses últimos 40 anos não funciona. Por que nós sabemos disso? Pelas consequências de hoje. Kardec, uma vez questionado, colocou o seguinte, que na época se falava do individualismo já. E ele falava que se esse individualismo fosse crescendo, a gente iria vivenciar o caos, que é o que nós estamos vivenciando hoje. Mas daí está tudo perdido, tem uma distância muito grande. Porque nós podemos começar a repensar o nosso lar a partir do Evangelho. Eu tenho que começar a repensar meu lar, que a hora que eu recebo uma criança, por mais dócil que ela seja, ela é um espírito que está voltando do jeito que saiu na encarnação passada, cheia de comprometimentos. E que cabe a mim dar a ela um caminho melhor para trilhar. Dentro da evangelização, aí depende de segmento religioso. Nós fazendo esse estudo, nós deparamos com uma situação muito interessante, que eu vou trazer aqui para o nosso meio, que é o meio espírita. O jovem. Por que nós temos tanta dificuldade de lidar com a juventude? Primeiro,
porque a gente está pensando com a cabeça que a gente tinha na década de 70, 80. Não vai funcionar. Não adianta, não funciona. As necessidades hoje são outras, os interesses são outros. Alguns estudiosos do Espiritismo nos mostram que o grande passo hoje é conviver com o Evangelho de Jesus na atualidade, de maneira que seja atrativo para o jovem. E ele dá um exemplo desse estudo. Tem esse pessoal aí, que são os influenciadores, youtubers, né? Que tem 12 milhões de seguidores. E nós não conseguimos, às vezes, colocar 12 jovens dentro de uma sala para um trabalho edificante. Aonde está o erro na comunicação? Como que eles conseguem chegar a esse número e a gente não consegue trabalhar? O que fazer para os nossos ensinamentos não ficar carona como foi em nosso tempo? Quer dizer, a gente ia para a igreja, era aquela coisa maçante. Tem que ter um atrativo, tem que ter algo que traga as nossas crianças e os nossos jovens, porque são eles que vão dar sequência naquilo que a gente está fazendo hoje. Vamos imaginar essa casa aqui, por exemplo. Aqui funciona sob o regime exclusivo de cooperação. Não tem outra classificação. Daqueles que iniciaram, daqueles que começaram a construir, até hoje. Hoje nós estamos dando um pequeno contributo para dar sequência. Mas daqui a pouco nós não estaremos aqui. Quem que vai assumir? Aqueles que nós não preparamos. E aí nós transferimos as responsabilidades para a espiritualidade. Ah não, mas aí a espiritualidade dá jeito. Na hora certa aparece alguém. Gente, lendo engano. Nós estamos vivenciando em meio à nossa sociedade responsabilidades nossas, porque é muito fácil a gente transferir a responsabilidade, né? Hoje o problema é fulano, amanhã é o ciclano, e nós estamos sendo isentos. Não, o problema está na nossa base, no nosso lar, na maneira com que a gente está vendo o Evangelho. Falar de Jesus é maravilhoso, é gostoso. É uma delícia falar de Jesus. Mas e o jugo de Jesus? Porque ele fala, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês lembram o que é o jugo? Jugo é aquela madeira que se coloca em 2 bois, né, parado, e ele vai sendo conduzido numa direção. A direção nossa é o Evangelho. Falar do Evangelho é uma delícia. Mas sem o Evangelho, vivenciar o Evangelho. Chico Xavier foi um exemplo que vivenciou o Evangelho. Madre Teresa de Calcutá também, Irmã Dulce e também tantos outros que estão encarnados aí. Mas aí precisa do esforço, precisa da renúncia, precisa do verdadeiro amor. Dentro do mar, isso é interessante, né? O que é viver no lar? É ser incomodado. Eu achei tão bacana isso, porque é a realidade. Você viver dentro do lar é aprender a ser incomodado. Porque às vezes você está querendo ficar em silêncio, o outro está querendo conversar. Você está querendo ficar no escuro, chega um lá e acende a luz. Daqui a pouco você quer ficar no claro, pode chegar uma hora, precisa apagar. Esse exercício que a gente vai fazendo dentro do lar, ele vai trazer a paciência, a humildade. Isso é exercício. Nós estamos exercitando para viver em sociedade. Quando nós falamos aqui da gentileza dentro do lar, né? É como na casa espírita, gente. Tem tarefeiro que não cuida. Ele vem, ele dá passe, ele participa, ele tem tarefa, mas ele não cuida dele, ele não tem tempo para ele. Daí a pouco ele adoece, ele desequilibra. Porque ele tem que fazer todas as tarefas, mas ele tem que se alimentar também da fonte divina.
Ele tem que ter tempo para tomar um passe, ele tem que ter tempo para estudar, ele tem que ter tempo para suas reflexões. Não é a quantidade das coisas que você faz, é a qualidade com que você faz. No lar, não é a quantidade de sermão que você vai proferir, é a qualidade dos exemplos que você vai trazer. É isso que vai edificar. E isso é muito interessante, porque cada lar representado aqui nos dois planos da vida tem as mesmas dificuldades. Muda os personagens. Mas se for fazer aqui uma terapia individual com cada um, você vai ver que na somatória as dificuldades são as mesmas, porque o processo encarnatório é o mesmo. Nós estamos vivenciando o mesmo orbe. E aí tem um interessante, viu gente? O orbe evolui. Nós estamos na fase de provas e expiações. Vamos entrar para a regeneração. Já está o processo. Pelo meu direito de escolha, pelo meu livre-arbítrio, eu posso aceitar ou não, não é? É escolha. Mas o órgão vai deixar de evoluir porque eu não quero? Não. Não vai deixar, ele vai cumprir o papel dele. Tudo tem seu tempo para nascer e para início e fim. Tudo tem. Ele vai cumprir o papel dele, porque existe uma inteligência suprema dirigindo. Se eu vou acompanhar ou não, é escolha minha. E essas nossas escolhas, é bom que a gente coloque, ela vai nos limitando. Toda vez que eu faço uma escolha, eu estou me limitando. Tem até o exemplo que se dá, se você chegar num buffet lá com 20 variedades de saladas, enfim, 30 variedades de proteína, cada vez que você faz uma escolha, você se limita. Fazer escolha é abrir mão. Fazer escolha é abrir mão. Dentro do lar, para que meu lar seja equilibrado, para que ele tenha essa missão divina, eu tenho que abrir mão do altair e pautar pelo lar. O que é melhor pelo lar. Né? E de que forma? Observando. Quem tem mais filho aqui sabe. Cada filho é um universo. Com cada filho você tem que conversar e agir de uma forma. Não existe uma receita de bolo que vai universalizar tudo. Não é assim. É a aproximação dos diferentes. Para um você vai ser mais dóceis, o outro vai precisar, no livro Nosso Lar, a lição número 2, Ney Lúcio traz como forno preparador. É a sogra de Pedro, após numa reunião com Jesus, ela pergunta sobre a família. E Jesus então pergunta para ela: o que você faz com a lentilha? Jesus no lar, né? Eu falei? Nosso lar, perdão, gente. Jesus no lar, obrigado, lição 2. E ela pergunta a dificuldade, né, na família, no lar. Aí Jesus pergunta para ela: o que você faz com a lentilha antes de servir? Olha, eu levo a fogo para que ela tenha tempo de cozinhar, depois tiro, tempero e vou servir. Depois ele pega o exemplo do pão. O pão, você serve ele cru, ela de maneira nenhuma. Eu levo ao forno para que ele aqueça, ele tem seu nível de temperatura e vai sair o pão. Não é assim? Da mesma forma é o lar. Você vai receber almas que você está comprometido, que você está recebendo por missão, por amor, para que evolua, para que cresça. Vai ter que passar por esse processo do forno. No início ele está mais sereno, depois ele vai esquentando, vai aumentando a temperatura. Se você tirar o pão antes, não vai funcionar. Ele vai ter que ter um tempo. O que ele quer trazer com isso? Não adianta a gente pensar que as dificuldades do nosso lar é punição, que as dores, as crises são punições.
Às vezes você pega um irmão que encarna numa família, que ele está todo paralisado, fisicamente. E as pessoas falam assim, olha, nasceu assim, ele não teve escolha. E ao contrário, foram as escolhas deles que levaram ele àquilo. Por quê? Porque a gente vai escolhendo o mal e daí a pouco acaba a nossa escolha. E a gente tem que andar. Nós não falamos do orbe aqui. O orbe está seguindo o seu curso. Tudo que nós estamos vivenciando hoje, gente, é necessário para o nosso crescimento. Basta que a gente comece a olhar de um ângulo diferente. Nós vamos ter que retomar o tempo das crianças entenderem que elas nasceram encarnadas não é para ser o reizinho e nem a rainha, aquele que recebe tudo na mão, que é o meio mais fácil. O que se acontece nos lares hoje, quando eu trouxe aqui a questão da pandemia? Você vê criança hoje de 2 anos com um tablet na frente. Aquilo para a mãe e para os pais é uma maravilha. O menino está lá quieto. Mas vai trazer crescimento, vai trazer luz? Não vai, porque você não vai conhecer seu filho. Lembra quando eu falei que nossos pais lá atrás sentavam na televisão e ele tinha um controle na mão? Ele conhecia os filhos pela reação de cada um. Como cada um reagia com as notícias, com os programas, nós vamos nos revelando. É assim que Deus nos conhece. A espiritualidade de luz, ela não está preocupada com o Altair quando ele está aqui fazendo estudo, não. Ele já fez em casa, veio para aqui. Aqui, gente, eu estou cercado pela espiritualidade de luz amiga me auxiliando. Ela está preocupada com o Altair nas reações do Altair fora daqui. Porque é ali que eu vou me revelar. Ali é que eu vou mostrar o que eu sou. Né? Que é aquela relação dentro do lar, né? Que a gente chega, no trabalho a gente é uma coisa, no centro espírita outra, na hora que a gente enxerga em casa, totalmente diferente. Vou entrar de cara fechada, porque aqui eu tenho que impor o respeito. Aqui eu quero tudo na mão. Não, eu tenho que ser o Altair em qualquer lugar que eu estiver. Eu não estou para viver no sistema de cooperação dentro da sociedade. Dentro do meu lar, dentro do meu trabalho, dentro da casa espírita, qualquer lugar que eu tiver, eu tenho que refletir a luz divina, por menor que ela seja. É isso que vai formar uma nova sociedade. É isso que essas crianças novas que estão chegando. Se a gente quer ver um exemplo muito interessante, eu vou trazer a bebida. Você pega um lar que é comprometido com bebida. Na geração seguinte, reduz em 80% as crianças ali que vão beber. E vou explicar por quê. Porque essas crianças vão crescendo, vendo os resultados do desequilíbrio, da agressividade, da doença que a bebida provoca, do desequilíbrio, aquilo vai cansando. Aquilo vai incomodando. E ela provavelmente vai fugir disso. É muito comum isso acontecer. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas aquela criança que não bebe e encarna no lar que tem o pai, a mãe ou o irmão com esse problema, com essa viciação, ela é uma vítima. Não, não é. A gente não falou aqui que as encarnações são solidárias, já de passar. Elas são solidárias. Talvez lá atrás você que tenha criado o desequilíbrio, pois não. Eu fui criada no lar igual você está falando aí. Meu pai, minha família, toda bebia. E hoje eu não odeio bebida, nunca bebi. Pois é, olha que interessante esse que você trouxe, que traz o que a gente está colocando. Nós viemos para o meio que nós estamos comprometidos. Vamos imaginar aqui que eu desencarne hoje. Se eu desencarnar hoje, eu vou para o plano espiritual, rogando a misericórdia divina que a casa de Miramês me acolhe. Eu vou ser o Altair que eu sou hoje, com as minhas virtudes e com as minhas mazelas. Quando eu retornar, eu vou retornar desse ponto, com novos compromissos, novas oportunidades, mas é a minha bagagem. Eu não perco aquilo que eu adquiri, mas também não avanço no que eu não tenho.
por que o lar é esse forno edificante? Porque quando você vem para o meio que você tem comprometimento, seja ele da bebida, seja ele da droga, qualquer desvio que a gente tem em meio à sociedade, que o Espírito vem com essa dificuldade, ele vem para o meio que ele tem comprometimento, que é para auxiliar aqueles que ali estão, que vão ser o sustentáculo daqueles que ainda têm a viciação, e vai trabalhar para os novos que estão chegando, que é o que a gente fala dentro da doutrina, trabalhar no capim verde. É você pegar a base e começar a trabalhar essa base para você ir tirando isso do seu meio. Porque nós somos comprometidos uns com os outros. Não existe dentro da doutrina espírita ou dentro da lei natural, que é a lei de Deus, problema do outro. É nosso. Se chegou à nossa porta, nós temos comprometimento. E chega de que forma? Através de um filho, de uma nora, de um genro, de um amigo. Os agregados que vão chegando, ninguém chega à sua volta por acaso. Ninguém. Então aquela criatura que você tem dificuldade na família, começa a olhar para ela com os olhos do Evangelho. Porque é uma oportunidade que você está tendo de reajuste. Porque senão, amanhã vai vir com um filho. E se não der jeito, daí a pouco tem até o siamês, né? Meus dois juntos, que é para poder resolver o problema. Problema que nós criamos, nós desarmonizamos. Agora, essa visão para o nosso lar, para as dificuldades que a gente tem no dia a dia, se a gente começar a olhar o nosso lar com os olhos do Evangelho, esquecer o lá fora, nós vamos ver que as nossas dificuldades não são tão grandes. Não são. São oportunidades maravilhosas. Para os nossos filhos terem resultado, com isso nós precisamos começar a olhar eles também de maneira um pouco diferente. Porque na primeira infância, tudo que é criança, e nós somos até covardes nisso, viu gente? Porque na primeira infância, tudo que a criança faz é bonitinho, não é? Todo mundo ri e bate palma. Mas quando ela chega ali com 5, 6 anos, que cresceu um pouquinho, o bonitinho passa a ser feio e ela passa a ser bonito por aquilo. Ter atitudes equilibradas. Eu ontem, vou até trazer isso aqui como exemplo, fui surpreendido com meu filho. Eu tenho uma neta de 8 e uma de 2 anos. Dois temperamentos completamente diferentes. E a Florinha está descobrindo agora a crise dos 2 anos, e a mãe dela pôs ela de castigo. E o Felipe passou, que é o pai, ela virou para o Felipe e falou: "Na hora que eu sair daqui eu vou quebrar tudo." Aí ele virou para ela e falou: então agora você vai ficar um tempo dobrado para você refletir no que você acabou de falar. Tudo tem importância. Nessa simples pequena fala, é uma tendência do Espírito. E nós vimos a minha nora dando uma corrigenda com ela, ela olha olho no olho e não abaixa. Eu fiquei impressionado. Mas é espírito que já viveram, que está retomando, e que se não tiver agora uma atenção dos pais, se perdem. Se perdem. Tinha umas frases que a gente escutava há uns anos atrás, muito interessante, e sempre que acontecia uma coisa em que os filhos cometiam um crime, ou algo mais pesado, dentro da encarnação, você ia ver entrevista, você escutava dos pais essa frase: "Eu nunca imaginei que meu filho pudesse fazer isso." E é uma realidade. Você sabe por que ele não imaginava? Porque não conhecia o filho. Ô gente, nós temos que trabalhar com o povo, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que cuidar da profissão, mas o nosso compromisso maior é com o nosso lar, é com a nossa esposa, é com o nosso marido, né? É com os nossos filhos. Porque o pessoal fala o seguinte: não, mas acaba com o dinheiro, com o casamento, é a falta de dinheiro, é a dificuldade. Mentira, não é. Tanto que nos países ditos mais evoluídos, a exemplo Portugal, de 100% dos casamentos, 70% separam. 70%.
Não é essa a questão, não é financeira. A questão está no egoísmo. A maneira com que eu estou criando meu filho. Se eu crio meu filho só para receber, ele jamais vai conseguir dar. Lembra que eu te falei que na família é sem incomodar? É repartir também. Vai ter um momento dentro da minha família que alguém vai precisar dos meus recursos. Eu vou tirar do meu recurso e vou auxiliar. Porque amanhã eu vou precisar do recurso de alguém. É cooperativo. Mas hoje nós criamos os filhos de maneira que eles não conseguem dividir um brinquedo. E falam, não, mas ele é sistemático. Não é sistemático, gente, ele é egoísta. Ele precisa trabalhar esse processo. Ele precisa entender que o pai e a mãe estão trabalhando em prol deles, mas que aquilo tem um peso. E que ele também faz parte desse processo. Arrumar uma gaveta é um exercício. Criar uma tarefa. Eu me lembro, tive uma saudade, meus pais já estão no plano espiritual. Meu pai era mecânico. 13 filhos, imagine. E a gente eu gostava muito de futebol, na ruazinha. Eu chegava na oficina, papai, eu estou vem cá que eu estou precisando de você. Pegava uma lata de parafuso, virava e falava, carta e separa. Aquele dia ali eu odiava, né? As minhas vibrações eram sempre... Mas isso me auxiliou muito, porque enquanto eu estava ali catando parafuso, eu não estava na rua exposto às coisas, às vezes, que eu não tinha condições de suportar. Hoje nós temos um problema gravíssimo. Internet é ruim? Não, dependendo do uso. Hoje os nossos filhos mergulham dentro desse caminho e nós não acompanhamos. O que a gente fala, isso é coisa de jovens. Não adianta eu tentar vivenciar o mundo do meu filho que vai dar errado e nem achar que eu vou fazer vivenciar o meu também que vai dar errado. O meu pastor evoluiu, cresceu. Quem é da década de 80 aqui vai lembrar, nós tínhamos telefone público com ficha. Era rara a casa que tinha um telefone. Computação nem se falava. Hoje nós temos um computador e um telefone no bolso. Temos que aprender a usar essa tecnologia. De que forma? Para mim está sendo uma maravilha. Fui programado para fazer esse estudo. Tive 2, 3 palestras à minha disposição para me estudar, para me ler, para a gente acompanhar. Como vocês viram a esposa aqui falar, não é esse livro não, é o outro. Porque graças a Deus estava lá estudando e estava junto. O apartamento é pequeno, então não tem nem como, né? Não está estudando, vou ter que estar acompanhando. Mas é isso que vai edificando, é isso que vai construindo. Eu fico olhando, às vezes as pessoas separam. E nada contra quem separou, gente. É processo do nosso dia, enfim. Aí ela tem que arrumar um novo companheiro, ou ele tem que arrumar uma nova companheira. O Sandro Klinge tem uma receita maravilhosa, que é um psicoterapeuta, que ele fala assim, gente, esse negócio de você casar, achando que tem outra pessoa equilibrada te esperando, não vai não, que não dá certo. Porque não tem. Você pode ter com outras dificuldades. É igual aquela questão, né? O filho do vizinho é que eu tinha que ter. Porque o filho do vizinho, gente, o filho do vizinho é outro universo, é outro compromisso. Foca no seu. Deixa de ver as dificuldades que ele tem e começa a observar as potencialidades divinas que ele tem. Assim é no lar. Por que os lares são desequilibrados? Porque os casais estão doentes, estão desequilibrados. Aí eles arrumam terapia para os filhos. Mas eles não vão para a terapia. E a gente sabe, quem é dessa área aqui, que para você frequentar uma terapia e ela dar resultado, tem que ir todo mundo. Todos têm que passar pelo processo. Porque todos estão vivenciando. Quando a gente vem para o Evangelho, que a gente começa a estudar, que a gente começa a perceber que o problema não está no outro, está em você. É você que é o problema. A gente no atendimento fraterno, isso é muito interessante. Às vezes você chega na pessoa, a pessoa vem, primeiro que ela tem que esvaziar mesmo. Ela vai colocar aquilo que ela quer.
Mas na hora que você vira para ela e fala assim, escuta, vamos deixar o João de lado e vamos falar agora da Maria. Vamos falar de você, a pessoa freia. Por que ela freia? Porque dá aquela sensação, puxa vida, foi descoberta. O problema não é do outro, o problema sou eu. A dificuldade é minha. Amar, a exemplo de Jesus, é isso. É você usar as ferramentas do meio para se enxergar. É você falar em paz, trabalhando pela paz. É você imaginar o crescimento do seu filho como espírito imortal que ele é. E com a oportunidade que você tem nesse momento. Nós fizemos uma ótima escolha agora de manhã de estarmos aqui. Uma ótima escolha. Tempo chuvoso, bom para ficar na cama, né? Mas a cama ainda a gente vai ter um dia inteiro para poder encostar lá. Isso que nós estamos recebendo da espiritualidade nesse momento, não tem preço. Não tem preço. Tudo que você adquire materialmente, você adquire hoje para gastar amanhã. Isso é fato. É para ser usado. Mas o que você recebe em prol do espírito permanece. A importância e a missão que o lar tem, que os pais têm de trazer os filhos para a evangelização é importantíssimo, gente. Tem um livro chamado Digna Estrela, da Sheila, que fala sobre isso. E ela narra o que acontece numa sala de evangelização. As perguntas, as respostas, as bagunças e o resultado final daquela reunião, daquela 1 hora em reunião. Alguns lares são atendidos, alguns espíritos comprometidos com aqueles lares socorridos, uma criança é feita uma cirurgia de um processo que viria para frente. A gente não percebe isso. A gente percebe com a dificuldade. Poxa, tem que levar meu menino lá. Gente, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, quem trouxe foi o Rossano. Pegaram 2 grupos de pessoas com 22 anos de idade. Um grupo comprometido com drogas, com dependência química. O outro não. E começaram a fazer uma pesquisa para que separasse e identificasse o que levou um grupo a ir e outro não. E começaram a fazer corte na pesquisa. Idade? Não era. Porque você tinha a mesma idade dos dois lados. Cor? Não era. Classe social? E foram fazendo esse corte. Até que chegaram aos 6 anos de idade. Todos aqueles que não tiveram comprometimento com drogas tiveram um acompanhamento religioso até os 6 anos de idade. E do outro lado, que tiveram, todos eles não tiveram. E aí eles abriram um novo estudo para entender como que o ensinamento até os 6 anos estava refletindo até os 22, que protegeram esses jovens nessa caminhada, porque eles estavam expostos ao mesmo risco. Está em meio à sociedade, está exposto a uma série de coisas. O que vai definir as nossas escolhas são a base que a gente tem no lar, na maioria das vezes. Que é aquele tempo que eu estava falando aqui, ao invés de você dar um tablet para sua criança, senta com ela no chão e vai brincar. Coisa lúdica mesmo. Nas evangelizações, é o que você tem. Por que o evangelizador fica mais próximo da criança e passa a conhecer a criança? Porque a coisa é lúdica. Ela vai tendo reações, você vai analisando as reações. É assim um mestre, um professor na sala de aula, na primeira infância. Ele aprende a lidar com cada aluno pela reação que ele vai ter, pela escrita, pelo desenho, pelo traço que ele faz no desenho. A psicologia tem muito isso, né? Eles definem muita personalidade em cima disso. Então, gente, está no lar. Ter um lar é uma bênção divina. Você está inserido num lar, ter a oportunidade de estar encarnado, é a maior riqueza que um espírito pode querer, ou pode almejar. O vestibular do lado de lá para vir para cá é muito grande.
E nós estamos com essa oportunidade, já estamos inseridos num lar. Mas nós temos que transformar esse lar em fonte de bênçãos. E aí, o trabalho é conjunto. Não é só do papai, não é só da mamãe, é de todos. Eu dei o exemplo aqui da Casa Espírita, está chegando nos momentos finais. O que é a Casa Espírita? Por que eu falei que é um centro de cooperação? Porque uma Casa Espírita funciona, não é tão somente por causa do presidente, ou não tão somente por causa do tarefeiro mais simples. É o conjunto de todos, é a somatória de todos que vão dar o resultado, que vão criar um campo vibracional. E eu vou fechar a fala dentro desse campo vibracional. Todo lar tem um campo vibracional que lhe é próprio, que é a somatória do pensamento e sentimentos daqueles que ali moram. Eles chamam de egrégora. Todos os lares têm esse campo vibracional. Nós, da doutrina espírita, usamos o culto no lar. O que é esse culto no lar? Um dia específico da semana, por uma hora determinada, a gente faz uma leitura e faz uma leitura do Evangelho, de uma obra subsidiária, que aí pode ser, em casa a gente faz Jesus no Lar, tem o Pão Nosso, tem Via de Luz, tem Boa Nova, a escolha. Toda semana, naquele mesmo dia, na mesma hora. Depois da terceira vez que você fez, fica uma equipe espiritual responsável pelo seu culto no lar. Você começa a mudar o padrão vibratório da sua casa. No início, gente, é trabalhoso. Às vezes, quando você vai implantar o culto no lar, no início, vai ter pessoas que não vão querer participar. Não tem problema. Deixa ela lá no canto dela. Respeita o momento dela. E acende a luz. Você vai ver que com o passar do tempo, porque você está fazendo, mas ele está escutando. Quando você vai dormir, todos vão para o plano espiritual. Todos nós sabemos disso. Quem dorme é a matéria, o espírito não. Se você cria uma equipe espiritual dentro da sua casa para proteção, antes de você sair para qualquer lugar que você queira, você vai ter que passar por eles. É um processo de plantar no dia a dia o hábito de se ler o Evangelho. Aí tem pessoas que vão falar assim, mas isso é fanatismo. Que seja fanatismo. Vamos ser fanáticos por Jesus. Vamos ter amor suficiente para os nossos filhos de levar um alimento espiritual com qualidade para eles, não aquele que a gente acha. Porque as limitações são grandes. Esse processo que eu disse dos jovens na casa espírita, essa semana intensificou isso, através desse estudo, que é aquele negócio que te dá o clique. Mas esse trabalho pode ser individual? Não, em conjunto. Você tem uma criança mais difícil, mais complicada, a hora que ela estiver dormindo, senta com o Evangelho do lado dela, abre aleatoriamente, faz uma leitura, em voz como a gente está falando aqui agora. Ele vai escutar, todos aqueles que estão envolvidos com ele vão escutar. Eu começo a trazer a luz. Ô, gente, eu sei que é pouco tempo para a gente abordar um assunto de tamanha importância, mas eu espero e acredito muito na espiritualidade amiga, que tenha vindo alguma coisa que possa nos tocar e possa fazer com que a gente comece a olhar as coisas um pouquinho diferente. O que eu desejo para todos, nesse momento de transição, de crises, de disputas, vamos olhar as coisas com os olhos do Evangelho, de espíritos imortais que somos. Nós não podemos ficar passando para frente que está tudo perdido, que está tudo desorganizado. Nós temos uma inteligência suprema que está comandando tudo. Vamos ser luzes no meio da escuridão. E aqueles que aportarem até nós, que chegarem até nós, possam receber dessa misericórdia divina que nós estamos tendo aqui. E valorizemos sempre a importância do lar, porque aí, que é o verdadeiro passaporte que Deus nos concede,
para o nosso reino dos céus que está aqui, que são aqueles que vão nos proporcionar as mudanças que nós precisamos. Dessa forma nós encerramos, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, e hoje eu queria fazer aqui, já que o tema é lá, um pedido à espiritualidade amiga, um companheiro querido nosso dessa casa, o Carlos e a Lázara, comemoraram no dia 7 agora, 36 anos de casado. E como isso hoje é uma coisa rara, nós vamos mentalizar Jesus, pedir para eles e para cada lar aqui representado, que recebam um buquê de rosas e uma tarde de paz, de luta, de oportunidade, de conhecimento, de novas tarefas, que possam sempre edificar os nossos lares. Muita paz a todos. Muito obrigado, meu irmão. Muito bom. O que a gente pode fazer é continuar exercitando cada palavra que a gente ouviu aqui, para que essas palavras passem a fazer parte do nosso coração, do nosso ser, que a gente possa realmente caminhar levando esse ensinamento, que é uma bênção, é uma dádiva que a gente recebe, é uma bênção que a gente recebe todo domingo, né? E ela começa no momento exato que a gente decide buscar, né? Pedi e obtereis, eis as palavras do Cristo. Então vamos encerrar rogando a Jesus e a Mãe Santíssima que coroe esse banquete de amor e de paz, e que essas palavras possam continuar repercutindo nos nossos corações. Logo após a prece, o passe vai ser iniciado, e os nossos convites são sempre os mesmos. A nossa biblioteca aberta e convidando a todos para fazer parte da família espírita, buscando os conhecimentos, buscando estudos. Temos uma quantidade imensa de oportunidades, né? Nosso irmão falou também do culto cristão no lar. É a forma mais simples da gente conseguir buscar a união de todos, até daqueles que não concordam, né? Buscar a disciplina dentro do lar, para que as energias boas, as energias humanas, as energias divinas passem a fazer parte de nós. Somos deuses, como Jesus deixou bem claro. Então que a gente precisa buscar essas energias divinas, e elas passem a fazer parte da gente para o nosso crescimento. No mais, é só agradecer à Mãe Santíssima, agradecer a cada um pela participação, e a nossa espiritualidade amiga que mantém essa casa firme dentro dos princípios do amor e da paz. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Que a paz seja com todos nós, que a gente tenha uma ótima semana.